E eu quero convidar você, eu quero meditar com você nessa noite. Quero estar convidando você para abrir lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Essa é uma epístola geral. E aí você sabe, essa é uma carta. Epístola quer dizer uma carta. Uma carta destinada ou enviada de forma geral. Mas para quem? Para quem que foi enviada essa carta aqui? Essa carta foi enviada para cristãos, judeus, convertidos, que estavam espalhados aí pelo mundo da época, em virtude da o quê? Da perseguição. Havendo perseguição, os cristãos, imagine, você tem ideia quantos cristãos estão fugindo, por exemplo, de países como o Afeganistão? Você tem ideia quantos cristãos estão fugindo? Para onde eles estão indo? Eles estão saindo do Afeganistão, eles estão indo para o Irã, que é um país vizinho. Não, eles estão indo talvez um pouco mais longe. Muitos deles estão querendo chegar na Europa. Outros estão querendo, se eu pudesse vir para o Brasil. Se eu pudesse ir para o Brasil. Mas eu não sei falar português. Mas isso não é um problema. A língua eu posso aprender. Vou ter o que comer. E não vou morrer. Você imagina se eles pudessem chegar aqui. E isso porque eles têm uma esperança viva. E esse é o contexto quando você está olhando, falando um pouquinho aqui na introdução dessa carta, desse livro de Hebreus. E aí ele vai focar coisas muito importantes. E uma delas é para que a gente não desanime. Nós vivemos um tempo onde talvez você pode começar a sentir um pouco do que nós estamos sentindo como igreja. Igreja somos nós, você e eu. E aí você começa a sentir, sabe o quê? Está sendo bastante desafiador ser cristão nos dias de hoje. Muito diferente do que era ser cristão anos atrás. Provavelmente, nos anos idos, muitos anos atrás, ser um cristão era uma das coisas muito interessantes. Era bem mais, eu diria, bem mais fácil ser cristão. Porque bastava você ir para uma praça como essa aqui, a Juritiba, essa praça aqui do ponto final do ônibus, e você chegar numa praça, primeiro que não tinha drogados ali e não tinha traficantes ali. Anos atrás não tinha. Mas tinham pessoas ali com família sentada, e aí você chegava lá, fazia um culto ao ar livre, abria lá um inário cantando foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E aí você cantava, quão cego eu andei, perdido, vaguei, e aí você anunciava de forma muito simples a Jesus e as pessoas entregando a vida. Aconteceu isso muitas vezes, em muitos lugares. Mas escuta, e hoje não é assim. As coisas têm mudado. E as coisas têm tomado um caráter muitíssimamente mais difícil. Nós vivemos um tempo onde a fé ela tem sido questionada. Eu tenho amigos meus de infância que cresceram comigo. Eles têm abandonado sua fé. Nós crescemos juntos na mesma igreja, fomos batizados no mesmo dia. Nós lemos a mesma Bíblia, nós conhecemos o mesmo Salvador e eles abandonaram a sua fé. Eu conheço alguns desses meus amigos de infância e ele disse que a Bíblia não passa de um livro de histórias antigas que não fazem diferença na nossa vida. Não muda nada. E assim por diante você vai ouvindo, então alguma coisa aconteceu e as pessoas... a sua fé tem sido abandonada. Outra coisa interessante, nós vivemos num tempo
onde tem tomado caráter hedonista. Isto é, as pessoas elas estão em busca do prazer, independentemente do meio pelo qual elas querem aquilo que elas querem, que é o prazer, que é a alegria, que é a satisfação. Então eles jogam tudo para o ar, jogam o seu casamento, destroem. Por isso nós temos tantos casamentos destruídos, porque as pessoas elas não querem dizer o seguinte: não, eu vou manter os meus votos que eu prometi, eu vou cumpri-los e eu não quero mas ficar aí, da forma que eu estou sofrendo, eu quero ser feliz. E as pessoas estão dizendo o seguinte: é isso mesmo, você precisa seguir seu coração, siga aquilo que teu coração deseja. Então, se você precisa largar tudo isso, largue. Importa você ser feliz. Deixa eu dizer uma coisa, isso é uma grande mentira. Ninguém vai ser feliz assim. E é interessante, esse é um mundo hedonista. Mas só que tem a gente poderia talvez situar muita coisa que tem acontecido, mas presta atenção comigo nestes versos. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, eu quero ler com você. Olha só, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Muito bem, vamos orar. Pai querido, pedimos que teu Espírito, conforme nós cantamos, está com liberdade aqui neste lugar para trabalhar em nosso coração e nossa mente, para que ela seja levada cativa à tua palavra e que nós possamos aprender diante daquilo que acabamos de ler nesse texto. Aplica os nossos corações. Oramos assim em teu nome. Amém. Amém. Queridos, é interessante que o autor, que nós não sabemos, mas sabemos quem é o autor, sim, é Deus. Deus é o autor que inspirou o escritor que escreveu o livro de Hebreus. Essa epístola, essa carta. Essa carta foi designada para os cristãos que estavam desanimados diante de uma situação de perseguição. E o desânimo dos cristãos era tal que eles queriam desistir. Queriam parar. Eles queriam jogar a toalha. Eles queriam abandonar. Olha só de falar isso, talvez você já se sinta o seguinte: parece que está falando de mim. De você. Quantas vezes você também não passou na sua mente: acho que eu vou desistir. Estou com vontade de parar. Não estou conseguindo mais. Está muito difícil. Está difícil. Não vai dar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir. É interessante que essa carta, os cristãos judeus, eles receberam essa carta porque eles estavam ficando cansados. E eles queriam desistir, mas foram estimulados a continuar avançando na sua vida cristã. Como corredores numa pista de atletismo. E essa é a ideia do autor, porque ele pega essa ideia, é como se você estivesse numa Olimpíada, ou estivesse numa pista de atletismo. E aí você imagina
como que seria isso? E aí é algo que exige realmente assim uma dedicação, exige uma aplicação, exige uma persistência. É preciso haver essa conduta. Veja como é que o autor, ele começa o capítulo 12. Ele começa com uma palavra, portanto. O que é esse portanto aí? O que esse portanto está fazendo aqui? Se eu dissesse para vocês assim, ó, portanto, no domingo que vem ninguém precisa fazer almoço em casa. Você entendeu alguma coisa do que eu falei? Não, mas por que não fazer almoço? Mas e se eu dissesse assim? Olha, o pastor Betão está convidando todo mundo para comer um churrasco na casa dele domingo que vem. Portanto, você não precisa fazer o almoço domingo que vem. Você entendeu agora? Ficou claro agora? Olha só como é que é o negócio. Então, pastor Betão, não precisa convidar. Né? Isso foi só um cutucão, né? Agora, mas se quiser, pode chamar a igreja toda. Sabe de uma coisa interessante, irmãos? Quando o autor aos Hebreus está escrevendo no capítulo 12, portanto, ele está chamando atenção de algo que ele disse antes. Mas o que foi que ele disse antes? Uau! Então vem comigo para Hebreus capítulo 11. Toda vez que você ver isso em algum lugar, você, por favor, volta seu olhar para trás. Sabe que o autor está dizendo, primeira coisa, ele está dizendo o seguinte, no capítulo 12, se você está pensando em desistir da sua corrida, não desista. Olhe para trás. Olhe para quem correu antes de você. Uau! Máximo! Que coisa tremenda isso! Então vem comigo, Hebreus 11, 1 a 3. Já foi lido aqui por 3 irmãos de fé. Ele diz o seguinte, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Interessante. A fé não é ver, a fé não é sentir, a fé não é algo que acontece agora. A fé exige um espaço de tempo. E sabe qual é a ideia do mundo que nós vivemos, além de ser humanista? É o mundo imediatista. O mundo onde eu quero ser feliz hoje. Dessa forma, agora. Aí o filho diz para os pais, eu vou me casar agora. Está vendo? Eu vou me casar agora com aquele rapaz. Ou com aquela moça. Mas sabe de uma coisa? As coisas não acontecem assim. Tem um tempo. E a fé, ela exige espaço de tempo. Você vai ver isso. Vai ver aqui no relato do texto. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu não sinto, mas eu tenho convicção de um fato. Daquilo que eu não vejo, da certeza que eu estou esperando. Eu estou esperando. Mas olha que coisa interessante. Ele está dizendo, o autor, pois pela fé os antigos, eles obtiveram um bom testemunho dessa fé. Eles deixaram um bom testemunho para nós. Chamado aqui a tal da galeria da fé. E é interessante no verso 3, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui já põe assim às claras aquilo que a ciência e os estudiosos por aí ficam se descabelando, né? Pensando de um jeito de querer explicar como o universo surgiu. E olha o que o autor aos Hebreus está dizendo, que Deus pegou o nada na mão dele. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus pegou o nada e Deus disse, haja
a Terra, ele criou esse planeta, criou o nosso planeta Terra, mas ele criou o sistema solar. E ele não só criou o sistema solar, ele criou milhares e milhares de sistemas como sistema solar, como a sua palavra. E Deus disse, haja e houve. Passou a existir. Sabe por quê? Porque Deus pega o nada e faz existir tudo como Ele quer. Olha só. E olha que o autor está dizendo, nós entendemos que foi o universo, a palavra de Deus. Deus disse e aconteceu. E aqui é uma coisa que até dá uma sensação, um choque na gente. Quando Deus diz algo, vai acontecer. E sabe o que Deus disse? É isso aqui. Isso Deus disse e vai acontecer, porque Ele disse. Não é o homem, não sou eu, não é você, não é professor, não é o teólogo. Ninguém está dizendo, não tem poder de dizer. Quem disse foi Deus. Deus disse, vai acontecer. E sabe que ele puxa o tapete e ele rola um tapete. O autor está rolando um tapete para nós, dizendo o seguinte, há uma galeria. Só que é muito interessante que há pessoas que têm uma compreensão totalmente errada. Quando elas dizem o seguinte, que a galeria desses heróis da fé, eles estão no céu olhando para nós e torcendo para a gente dar certo. Mentira. Não é verdade. Eles não estão olhando para nós. Eles não podem ver a nós. E nós não podemos vê-los daqui. É interessante isso. Ah, não, mas essa nuvem de testemunhas que ele está dizendo no verso 1 do capítulo 12, que nós estamos, portanto, nós que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, por essa galeria, talvez seriam anjos. Não são anjos, não. Não são anjos. Sabe quem é essa galeria? Ele está dizendo aqui, essa nuvem de testemunhas. Está aqui, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, do qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. É interessante, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho de fé de Abel fala até hoje, está falando aqui agora, para mim e para você. O testemunho daquele homem, que Deus aceitou a oferta de culto dele, mas Deus rejeitou a oferta de culto de seu irmão Caim. E aí você sabe quais foram as consequências disso. O que aconteceu com Abel e Caim? Muito simples. Simplesmente, Caim matou Abel. Olha só, primeiro homicídio. Lá vai a polícia para cima. Homicídio. Culposo. Com intenção de matar, porque Deus não aceitou a minha oferta, aceitou a sua. Olha a ira no coração, olha aí quanta coisa. Mas presta atenção, outra coisa, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pela fé. Olha o que o texto, o autor está chamando a gente para olhar para esse homem, para olhar para Abel, olhar para Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus ao ponto de Deus dizer o seguinte, Enoque, venha para casa, venha embora comigo, suba aqui no céu. E Enoque sumiu, ele foi embora, desapareceu. E o verso 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como alguém pode agradar a Deus que não vê, se não crê naquele que você não vê, não sente? É coisa interessante, né? Apesar de que, assim como o vento, você vê o vento, você não pode ver o vento. Você não sabe nem de onde o vento vai, para onde ele sopra.
Mas tem uma coisa, você pode sentir o vento, porque ele toca em você. Nosso Deus é assim. Você não pode vê-lo, mas ele toca em você. Ele é real. Tal qual o vento que você não vê. Tal qual. E é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, para a qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Interessante porque Noé foi um homem que creu no que Deus disse. E Deus disse para ele, Noé, faz o seguinte, você vai construir uma arca. Uau, nunca vi uma arca, um barco grande. Deu as medidas, deu os padrões, tudo certinho. E você, no alto da montanha, você vai fazer essa arca. E sabe quanto tempo Noé levou para construir? 120 anos. 120 anos construindo a arca, todo mundo passava lá por ele e falava, Noé, você é um homem louco. Você está louco, Noé? O que você está fazendo aí? Você é um camarada que precisa ser internado, está maluco. Você e sua família, todos loucos. Mas o que aconteceu? Passaram-se os 120 anos, veio chuva, água de baixo, água de cima, veio água de todo lado. E aí, durante 40 dias, 40 noites, choveu, inundou o globo terrestre inteiro. Só uma família de 8 pessoas. Noé, a esposa dele, os 3 filhos, 3 noras. Cão Jefté, sem cão Jefté. Entraram no barco, na arca, e toda a bicharada. Até a bicharada obedeceu. E ninguém creu. Interessante. Olha só o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para ir a um lugar que ele não sabia. Sair da sua terra, da sua parentela, em um lugar para onde vou. E ele obedeceu a Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 11. Pela fé também própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E ele creu nisso. Mas Abraão, ele era um homem de 75 anos. E a sua esposa, 65 anos. Ela já era, além de ser idosa, ela já não era mais fértil. Ela era estéril. E Deus disse, mas Sara, você vai ser mãe de um filho. Você vai ter um filho. E é interessante que passaram-se 25 anos. Sara tinha 90. Abraão tinha 100. E Deus disse, prepara aí 99. Quando eles estavam com... Ele estava com 99. E aí ele disse, prepara 74 anos você, Sara. Sara estava com 89 anos. Ia fazer 90. E Abraão tinha 99. Ele disse, se prepare, porque daqui a um ano voltarei e você vai ter um filho. Olha que coisa interessante. Pela fé, Abraão creu e Sara creu. Tinha dado até uma risadinha, né? Mas aí ela creu. E é interessante que ele está dizendo, recebeu o poder para ser mãe. Olha só. Interessante. Versículo 20. Dá uma olhada lá. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Olha só. Eles tinham 2 filhos, né? Olha que coisa interessante. Isaac, filho da promessa. Deus deu para Abraão. E ele também teve que esperar 20 anos com Rebeca para que recebesse os filhos, o casal, ou digo gêmeos. E é interessante que neste caso ele abençoou. E pela fé, verso 21, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. José, verso 22, próximo do seu fim, fez menção do êxodo e os filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos, dizendo, me levem junto lá para a terra de Canaã. Não me deixe aqui no Egito,
Olha só, pela fé. Verso 22, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E é interessante como Deus usou a vida de Moisés, pela fé. Pela fé. Verso 27, pela fé Moisés abandonou o Egito e não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. E Moisés, ele foi um homem de fé, diante das circunstâncias da qual ele estava vivendo com a escravidão do povo lá no Egito durante 400 anos. Note você. Verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha o verso 31, pela fé Raabe, uma meretriz, não foi destruída com os desobedientes lá em Jericó, porque acolheu com paz os espias. Ela creu, sabia que havia algo aqui que era assim. E verso 32, e que mais direi, certamente me falta tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha só. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. De quem você lembrou? De Daniel. Olha só, extinguiram a violência do fogo. De quem você lembrou? Olha aí, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites. Sim, de algemas e prisões. De quem que você está lembrando? Paulo, olha só, você está lembrando de gente para frente, gente para trás. Note você. Foram apedrejados. De quem você está lembrando? De Estevão. Provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. De quem você está lembrando? Isaías, de Tiago, o pastor da igreja lá em Jerusalém, corta a cabeça dele. Mata ele ao fio da espada. Olha só. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. De quem você está lembrando? João Batista. Isso. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra, vivendo em buracos dentro da terra. Olha só. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, note você, quando o autor está falando tudo isso para nós, ele está dizendo, portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha só essa nuvem de testemunhas. Eles não estão nos vendo, mas nós estamos olhando para trás o exemplo deles. Da fé firme, vivendo em épocas, circunstâncias, contextos dos quais eles viveram. E eles foram até o fim. Continuem correndo a corrida da fé. Esse talvez seria o título daquilo que a gente pode falar aqui. Meu querido, não pare, não desanime. Talvez existam circunstâncias ou situações dentro da sua casa, talvez situações lá no seu trabalho, talvez as circunstâncias, situações cidade, da nossa realidade que nós estamos vivendo.
Talvez nós vivamos uma situação hoje assim que diz, mas está muito difícil, pastor. Como está difícil os tempos que estamos vivendo? Quanta coisa que a gente está vendo, da qual nós nunca vimos, estamos de queixo caído, a gente está assustado do que a gente está vendo. Filhos se levantando contra pais, pais contra filhos. E aí a gente vai vendo, pais matam filhos, filhos matam pais. E o que a gente está vendo acontecer, falando, não é possível. O que está acontecendo diante de tudo isso? Mas veja bem, você talvez enfrente dificuldades na sua casa por causa da sua fé. E você quer fazer a coisa certa e você diz, mas está difícil. Eu estou pensando em desistir. Estou pensando em abandonar essa carreira. Agora você pensa numa coisa, pensa na imagem que vem à mente do autor, que ele quer que você traga à sua mente. A ideia de um corredor, a ideia de um atleta. Está numa pista de corrida atlética e ele está fazendo o quê? Uma maratona, 42 quilômetros. Você consegue correr, o Poscai? Você consegue correr 42 quilômetros? Veja bem, por que eu estou falando para ele? Porque ele é militar, ele tem que dar conta disso. Ele não pode ficar com barriga igual eu. De jeito nenhum. Precisa correr. Precisa ser capaz. Agora você veja bem, é uma situação assim, mas como resolver isso? Os desafios. Agora note você. Olha o que ele está dizendo. Nós temos que não desistir da corrida da nossa vida cristã, lembrando de olhar para trás para os nossos heróis da fé, que acabamos de ver no capítulo 11. E aí, ser encorajados por isso, que eles passaram, eles venceram, e eles prosseguiram, eles foram até o final. Sabe por quê? Porque o importante é cruzar a linha final. O importante é cruzar a linha de chegada. Isso que é importante. Você não pode desistir no meio do caminho. Nós estamos vivendo um tempo que eu vejo algumas vezes pessoas desistindo. E sabe que as pessoas estão procurando um atalho, indo para um caminho, achando que vão encontrar um caminho mais leve, mais fácil, mais suave. Eu não quero tanta pressão, então sabe de uma coisa? Vou negociar aqui com o mundo. Vou negociar com o mundo, dizer o seguinte, não me persiga tanto. Me pega leve porque eu não estou aguentando. Eu tenho visto isso. Isso me preocupa, me entristece muito, porque na verdade, nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, olha o que o autor dos Hebreus está dizendo no verso 1 do capítulo 12. Ele diz, desembaraçando-nos de todo peso. Primeira coisa. É uma coisa interessante. Talvez algumas coisas, e se você for analisar, elas não são más em si, mas elas são um peso. E eu fiquei pensando e analisando da seguinte maneira, que nos ajude a entender. Quem aqui vai em academia? Levante a mão. Quem que já foi um pouco em uma academia de ginástica? Olha aí, olha quantas pessoas. Muito bem. Aí você vai lá na academia fazer o quê? Sentar na mesa, comer um lanche. Por favor, faz um X-Bacon para mim, com 2 ovos fritos. É isso que você faz na academia? Me dá uma Coca 2 litros. É isso? Não, senhor. Não, senhor. Você vai lá na academia pagar para quê? Olha, você vai levantar esses pesos aí agora. Levanta peso. Mas por que eu tenho que fazer isso? É para você perder barriga, para você ganhar uma disposição para você desenvolver sua musculatura. Note você. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabia que em treino, então a academia é um lugar onde você treina. Mas treina para fazer o quê? Melhorar o seu desempenho. Desempenho onde? Na pista. Na corrida. Por que eu preciso fazer isso? Porque na corrida,
Tem uma coisa, você já viu um corredor carregando os pesos nas mãos, aqueles no tornozelo, colocam os pesos, aí o cara correndo para disputar com o outro? Não, você não vai ver isso. Mas os pesos, nós temos que nos desembaraçar quando a gente corre. Agora nós passamos dentro de uma situação em que tem coisas que não são más, mas a gente são boas, só que na hora de a gente estar na vida cristã correndo, a gente não pode ganhar peso. Não pode. Por quê? Porque o peso embaraça a gente não consegue, a gente está correndo, e aí você fala, mas eu preciso me livrar de algumas coisas. Nós estamos em casa, já faz alguns meses, todo dia de manhã, eu fico acompanhando elas me acompanham, as duas. A gente levanta, vai pisar na balança. Pisa na balança. E a balança está apontando quanto peso eu tenho, quanto eu tenho que perder. Por quê? Eu estou escravo da balança? Não. Melhor você perder o peso, que você dorme melhor, você vai produzir mais fisicamente, estou falando. O seu dia, você precisa perder peso. Alguma coisa aconteceu que você ganhou peso. Talvez ganhou porque você é muito sedentário. Você está muito parado. Você tá muito agarrado a certas coisas. Não, põe mesa que eu vou comer tudo. E traga mais, que eu como tudo. Olha só. Um lanche não dá. Põe uns 5x tudo, porque eu não estou com muito apetite. Uau, mas desse jeito você não vai chegar aqui. Você vai precisar ser amparado. E sabe o quê? Comer um lanche não é mal. É bom. Mas só que tem uma coisa. Cuidado que você vai ter embaraço com isso. Você precisa controlar. O que na tua vida cristã está embaraçando e está criando peso? Eu vou resumir em algumas expressões. Eu vejo pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não consigo servir a Deus porque o meu filho pequeno, ele impede que a gente consiga ir para o culto e tal, aquela coisa toda. Eu nunca diria isso. Porque o que estiver te impedindo, Deus pode tirar. Deus tira o seu filho. Em Jó nós lemos que Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode dar o filho, mas Deus pode tirar o filho. Eu quero que você me sirva, e você diz que não pode me servir porque tem filhos, e filhos atrapalham servir a Deus. Deus tira filhos. Não, sabe, eu acho que o meu emprego não me deixa servir a Deus. Deus tira seu emprego. Vai te dar um outro emprego. Você entende? Olha como é que é um negócio. Eu acho interessante. Servir a Deus é algo que não pode estar pesando, embaraçado. A gente não pode ficar ali nos embaraçado com alguma coisa que nos impeça. Pare um pouquinho e pense, o que tem impedido de você estar correndo sua carreira? O que te impede? Segunda coisa, e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha que coisa interessante. O pecado que fica assediando-te, chamando-te, puxando você para que você peque. Isso é uma coisa que acaba com a carreira de qualquer um. O pecado. Essa primeira, segunda coisa, o autor aos Hebreus está nos chamando a atenção dizendo o seguinte: jamais nos devemos permitir com que nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nossos pés, nosso dia a dia, no que fazemos, nós estamos com os pecados de estimação. Eu tenho meu pecado de estimação aqui, eu não negocio. Isso aqui eu não vou abrir mão, não. Isso é meu prazer está aqui.
Mas, meu querido, o pecado, ele gera o que, irmãos? A morte. Ele é mortal. Não tem como negociar com o pecado, falar só um pouquinho. Não existe isso. Fatal. Então, note você, mas como que a gente vai lidar com isso? O pecado não pode ser tolerado nem um pouquinho. Nada. Precisamos tratar o pecado de uma vez e de uma forma total perante Deus. Dizer, Senhor, acorde durante a manhã, quando você acordar, já fale para Deus, Deus, eu quero dizer que o Senhor é minha alegria hoje. E eu não quero pecar contra o Senhor hoje. Não quero. Pelo pensamento, palavras, ações, atitudes, que teu Espírito me lembre onde eu errei. E de pronto confesse e abandone o pecado. De pronto. Olha só, por isso que ele diz que do pecado que nos embaraça tanto peso, quanto o pecado tenazmente nos assedia. Uma vez, agora você está vendo que ele está dizendo, primeiro ele mandou olhar para trás, agora ele está mandando você olhar para dentro. E olhar para dentro, o que é que eu estou fazendo? O que está me embaraçando, está me pesando? Tira o peso. Tira. Você acha que um corredor vai conseguir correr 42 quilômetros numa maratona inteira e ele vai conseguir correr com algum peso? Não, ele precisa ser igual o irmão Jonathan, nem cabelo assim, tem que ser bem lisinho, porque até o cabelo trabalha. O cabelo trabalha, tem que ser sem nada. E o cara corre, ele não pode ter uma grama de peso a mais, quanto menos. E ele consegue correr. O pecado, meus irmãos, ele é mortal. E se eu dou uma trela, se eu dou um dedo, pronto, já era. Já foi. Impossível, não pode. O autor aos Hebreus, ele está dizendo, nós não podemos. Jamais. Por isso que há uma ordem, há uma ordem que vem em seguida. Corramos. Depois de você olhar para trás, de você olhar para dentro, corra! Corra! Olha lá no verso 1. De que maneira que a gente corre? A gente tem que correr com perseverança. Primeira coisa interessante, a gente tem que perseverar. Olha que coisa interessante, irmãos. Sabe o que é perseverança? Isso aqui é perseverança, olha. Se eu vou imprimindo uma força aqui, eu consigo deslocar esse púlpito. Eu consigo, na minha perseverança, exercendo esforço e fazer com que ele seja deslocado. Agora imagine se eu fosse empurrar esse painel e eu passasse a noite toda empurrando ele. Eu vou tirá-lo amanhã cedo, vai estar fora? Não vai. Por quê? Com toda perseverança que é preciso, mas olha só, é muito mais que isso. Não vou conseguir deslocar esse painel daqui. Sabe de uma coisa interessante? O autor aos Hebreus está dizendo assim, que por vezes na sua vida você vai encontrar uma dificuldade, uma resistência, em que você vai ter que permanecer de forma muito perseverante naquele objetivo. Você não pode parar. Não pode parar. Persevere. Permaneça ali. E olha o que o autor está nos dizendo. E a segunda coisa que ele nos diz, que além de a gente ter que perseverar, a carreira que nos está proposta. É uma coisa interessante isso, porque a carreira que foi proposta a um não é a mesma que é proposta para o outro. A carreira sua, talvez você diga o seguinte, não, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo, o senhor não sabe os filhos que eu tenho na minha casa. O senhor tem uns filhos tudo bonzinho. Os filhos do pastor e da esposa, nossa, eles são maravilha.
O Arvaldinho e a Bárbara, olha, acho que o senhor e a Marge falaram para ele, não faça isso. Sim, mamãe. Sim, papai. Eu não vou fazer. Você está pensando isso? Você pensa que a carreira que a gente teve foi fácil? Não, não foi assim não. Não foi não. Pergunte para eles. É interessante. Aí outro irmão diga assim, pastor, mas olha, o senhor não sabe o meu marido. O senhor não conhece meu marido. Esses homens na igreja são tudo maravilha aqui, viu? Todos esses homens aqui é uma maravilha. Você não sabe o meu marido, diz aí a irmã pra gente. E aí uma irmã também, o irmão diz, você não sabe a minha esposa, pastor. Se você conhecer, o senhor não sabe o que é isso. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma carreira que lhe foi proposta e que você não pode abandonar, e você não pode largar, você não pode desistir. A exemplo do que você viu, olhando para você, diante dos desafios que você tem, fala assim, mas Deus, eu não consigo. Toda a galeria de fé, não foram eles que conseguiram, mas foi Deus. Pela fé que eles conseguiram. Pela fé. Você pode ver. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Nós vivemos num mundo que há a necessidade de que eu e você, cada um de nós, pela fé naquele que, agora sim, agora ele chama a gente, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Olha só. É interessante, meus irmãos, a expressão olhando é creia. Creia. Você lembra do povo de Deus lá no deserto caminhando 40 anos? E murmurando e reclamando, e Deus mandou o que para eles de presente? Por causa da murmuração. O que Deus mandou? Serpentes, abrasadoras. E a serpente vinha e picava eles, e estavam morrendo lá no deserto. Muitos deles. E aí Deus diz para Moisés, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma serpente de bronze, e você vai colocá-la numa haste, e você vai fincar no meio do acampamento. E quando todo mundo que for picado, olhar firmemente para a serpente, olha só, e olhar para a serpente, e ele crer, vai ser cancelado o veneno da serpente e ele não vai morrer. Olha que coisa interessante, olhar é crer na providência daquele que foi colocado. Esse é um tipo, é uma figura, obviamente, daquele que estava apontando para o Cordeiro de Deus, que subiria no madeiro. E que se você e eu olharmos firmemente, e o autor aos Hebreus está dizendo, olhe firmemente para Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé. Olha o que ele está dizendo, olhe, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha o que é isso. Jesus suportou a cruz. Ele é o maior exemplo de toda aquela galeria que você está vendo. Jesus é o maior exemplo. Sabe por quê? Porque eles olharam para esse cordeiro que viria. E para nós hoje é muito mais fácil, porque nós olhamos para trás, porque Cristo já veio. E podemos olhar para ele, porque ele é o cordeiro que suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia. Aí depende da sua tradução que você está usando, não fazendo caso da vergonha. E está assentado à destra do trono, à direita do trono de Deus. Agora note você, aonde está Jesus agora? Ele está à destra do trono de Deus. E pelo seu Espírito, ele habita no coração do salvo. Olha que coisa preciosa.
E Jesus, esse é o grande segredo da corrida. Um corredor, uma carreira cristã. Um corredor cristão, ele não pode deixar de olhar para Jesus. Há muitas pessoas que desistem no meio do caminho porque elas estão olhando para um irmão. Estão olhando para outro irmão. Aí você está olhando para aquele líder da igreja X. Aí você está olhando para aquela igreja. Aí você está olhando não sei para quem. Ah, porque aquele pastor, eu nunca pensei que ele fosse fazer aquela bobagem. Ah, eu desisto. Eu vou largar minha carreira da minha fé. Mas Jesus disse que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, perfeito. Lá em Isaías 53, do verso 4, 3, 4, 5, você vê que Jesus, ele foi levado ao matadouro. Ele foi, eu leio para vocês, certamente ele tomou sobre si, verso 4, as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, olha, eu estou lendo assim rapidinho para você, porque eu quero caminhar para o encerramento. Olha o versículo 10 de Isaías 53, verso 11, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Sabe que é interessante? Note você, a Deus agradou pegar o seu filho Jesus, colocá-lo naquela cruz e moê-lo. Sabe por quê que Deus fez isso? Isso lhe agradou. Você fala, mas como pode Deus se agradar de ter feito seu filho ser moído lá naquela cruz? Olha só, fazendo-o enfermar, morrer naquela cruz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado meu e seu, verá a sua posteridade. Tem uma tradução que não diz posteridade, tem uma tradução que diz sua prole. Interessante. Mas Jesus não tinha filhos. Como assim ver seus filhos? Filhos na fé. Verá os seus filhos na fé. E sabe qual foi? Olha que coisa interessante. Então quer dizer que Deus... Ele agradou moer o seu filho. Verso 11, porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Sabe o que acontece? Jesus, ele obedecendo a ordem do seu Pai, ele subiu a cruz. E Deus agradou moer o seu filho. Porque quando o seu filho estava sendo moído lá, ele estava não olhando para o momento apenas, porque a Bíblia diz que Deus virou o rosto. Que coisa! Deus, ele virou a sua face. E aí até o texto lá nos evangelhos registra que Jesus lá na cruz disse, Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sendo moído. Sobre ele estavam caindo os meus pecados. E imagine você, Jesus sofrendo lá. Mas há uma alegria. Olha no versículo 2. Agora volta lá comigo. Olha que coisa. No verso 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente o autor e consumador da sua fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Mas que alegria! Alegria de olhar hoje aqui para você e eu. E ver você e eu lavado, redimido, resgatado no sangue do Cordeiro. Você é filho dele. Você é salvo por ele. Por meio da fé. Para que você pudesse agora desfrutar da alegria que ele tem.
de ver você salvo, habitando com Ele lá no céu. Olha só, onde Ele está sentado à destra do trono de Deus. Por isso, verso 3, eu concluo. Considere, pare para pensar sobre isso. Pois atentamente considere aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Veja bem, meu querido, não desista da sua carreira, não desista da sua corrida, não pare, continue. Eu termino com uma ilustração. Nas Olimpíadas de 92 tinha um corredor inglês, que ele era o que estava cotado a ser o campeão. Ele ia correr com toda certeza, dado o seu desempenho anterior, certamente ele iria vencer aquela corrida. Porém, depois de ter dado a largada e todos saírem correndo, em meio ao caminho ele sentiu uma fisgada aqui. E ele não conseguia acompanhar a turma, tudo correndo. E saiu um homem, o policial tentou segurar, mas saiu um homem dentre as pessoas e veio até ele. E ele disse para o policial, eu sou o pai dele. Eu sou o pai do corredor. E eu disse para o pai, eu sei que me dói. Eu sei que talvez é certo que eu já perdi de ser o primeiro. Mas eu vou cruzar a linha. Eu vou até o fim. E o pai deu o ombro para ele. E ele apoiou no pai. E o pai levou ele até cruzar a linha. Sabe de uma coisa, meu querido? Eu e você, nós estamos talvez aí com uma fisgada, eu estou querendo parar, não está doendo, não estou conseguindo. Mas o nosso Deus disse, não pare não. Eu vou dar o meu ombro, você vem comigo. E eu vou com você até o fim. Você vai cruzar a linha de chegada. Porque foi para isso que eu mandei meu filho. Para te levar para o lar eterno e você estar lá no céu. Meu querido, se existe uma certeza para você e para mim. Você colocou sua fé em Jesus, olhando para Ele. Você confiou nele? Não pare. Não pare. Continue. Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai querido, aqui nesse auditório talvez tem pessoas que ainda não entenderam que elas precisam confiar somente em Jesus. E que nessa noite, Pai querido, se alguém está olhando para o lado, se alguém está ainda com pecado, Deus não confessado, se está carregando peso que não era para carregar. Ó Deus, se nós vivemos uma vida dupla, nós vivemos uma vida que queremos agradar o Senhor, mas não queremos abrir mão do nosso coração, dos desejos do nosso coração pecaminoso, doente. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que nessa noite haja um profundo quebrantamento, arrependimento, haja uma confissão, uma entrega, um olhar para Jesus firmemente, como diz, eu estou olhando de forma firme, convicta, certa, certeira, olhando para Ele, crendo de todo o seu coração, depositando totalmente a sua fé em Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor que suportou a cruz, é o Senhor que subiu naquela cruz enfrentando toda a vergonha, desnudo, totalmente entregue, exposto, estendido entre a terra e o céu, maldito aquele que é colocado no madeiro. E o Senhor se fez maldito por nós, tomando o nosso castigo, o nosso pecado sobre ti. E o Senhor levou. E o Senhor pagou o preço. E o Senhor suportou por nós. Pai querido, que nessa noite, Senhor,
nosso coração se derrame diante de Ti, em reconhecimento, em confissão, e, ó Pai querido, que nós jamais desistamos, que nós não paremos, ó Pai, que nós continuemos, mesmo, ó Pai querido, com dor, mesmo enfrentando lutas, tribulações, enfrentando dificuldades mil, mas que nós não paremos, que nós continuemos, mas olhando para o Senhor. Pai querido, se tem alguém aqui, obviamente, nesse auditório que ainda não iniciou a sua carreira, não iniciou a sua jornada, e nessa noite entendeu que Jesus é o único em quem eu preciso lançar a minha fé, que nessa noite, ó Pai, haja salvação nesse coração, que ele confie no Senhor, que ele lance a sua esperança em Ti. Nós pedimos isto, Senhor. Nós clamamos isto a Ti.